Eu queria ler com os irmãos duas passagens, uma em Gênesis e a outra no livro de Josué. Eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 15, versículo de número 16. Amém? Gênesis, capítulo 15, versículo 16. Depois Josué, capítulo 10. Amém? Todos acharam? Gênesis, capítulo 5. Amém? Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. Versículo de número 16. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor que diz: E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Amém? E vamos ler agora, meus irmãos, Josué capítulo 10, versículo de número 12 ao versículo de número 15, que diz: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Amém? Glória a Deus. Nós conhecemos a passagem que está aqui no livro de Josué, a qual Deus fez um grande milagre, porque Ele parou o sol. Ele parou o sol. Alguns vão ter algumas controvérsias nessa questão, meus irmãos, mas a Bíblia diz que o sol parou. O sol parou para que um homem pudesse obter uma vitória. E nós vemos, meus irmãos, que Deus ali, Ele fez um grande milagre naquela batalha. Porque Josué, meus irmãos, o povo israelita, os hebreus, eles não era um exército ainda formado e treinado de forma adequada. Mas todas as batalhas que eles ganharam foi por providência de Deus, por misericórdia de Deus, porque Deus disse que eles ganhariam aquelas batalhas. E aqui não foi diferente, porque quando Josué estava pelejando contra os amorreus, perceba que ele poderia perder aquela batalha, mas Deus fez o sol parar. E alguns dizem que o sol parou ali, está dizendo que em cima, no centro, mas o sol parou ali de uma forma que pudesse ofuscar a visão dos amorreus, para que pudesse ficar ofuscada a visão dos amorreus, e através dessa estratégia de Josué, Deus poderia, através de Josué, ganhar aquela batalha, porque as batalhas que foram ganhas pelo povo de Israel foi através do nosso Deus. Glória a Deus. Deus faz um grande milagre. Deus dá a vitória para Josué e para o povo israelita. Esses amorreus aqui, meus irmãos, ele era um povo muito difícil. Mas eu não queria, meus irmãos, se atentar ao milagre daquilo que Deus fez através de Josué. O que Deus me leva, meus irmãos, nessa manhã a ministrar a palavra do Senhor, a palavra dele, é através da iniquidade dos amorreus. Perceba que lá no livro do Gênesis, como nós lemos, Deus está falando que ainda não tinha chegado, meus irmãos, não tinha ficado cheio ainda a iniquidade dos amorreus. A sua descendência, meus irmãos, dos amorreus, eles são filhos de Cã, não de Cão, de Cã. São descendência de Cã. E esse povo, meus irmãos, foi um povo iniquidade ao extremo. Por isso que Deus fala já lá no livro de Gênesis, já fala para Abraão que levaria o seu povo cativo, que o povo ficaria 4 gerações cativas, mas Deus iria entrar com providência, porque a medida dos amorreus ainda não havia chegado. Aí você pergunta, mas quem era este povo? Quem eram os amorreus? Os amorreus eram um povo idólatra, era um povo que sacrificava crianças, era um povo que através dos seus cultos existiam as prostitutas cultuais, a qual os homens iam adorar os seus deuses, e através daqueles adoração
geração, eles praticaram relações sexuais com as prostitutas. Esses homens, meus irmãos, eles matavam sem dó. Esses homens eram terríveis. Esses homens, meus irmãos, praticaram iniquidade tal que acharam que nunca aconteceria nada com eles. Este povo, meus irmãos, fizeram maldade com os povos circunvizinhos ali daquelas terras. Esse povo não tinha piedade de ninguém. Este povo não se preocupava com ninguém, apenas com os seus próprios interesses. E eles praticaram crimes terríveis. Eles praticaram crimes contra crianças, contra as grávidas, contra a mãe, contra o pai. E Deus falou para Abraão que a medida da iniquidade dos amorreus ainda não havia chegado. Este povo era tão ruim, meus irmãos, que quando Deus estava ali, o povo de Israel estava peregrinando no deserto, no livro de Números, eles pediram passagem para o rei Seom, um dos reis dos amorreus, pediram passagem, e o rei Seom não liberou a passagem. E ainda Moisés disse: nós vamos pagar tudo aquilo que nós consumimos, a água, o fruto, qualquer coisa, nós vamos pagar. Eles não liberaram a passagem, não deixaram o povo de Israel passar, e houve uma peleja, e o povo de Israel ganhou a peleja, mas não exterminou os amorreus. Perceba, meus irmãos, que Deus demorou 400 anos para tirar o povo do Egito. 400 anos. Porque Deus mesmo diz que deveria esperar 400 anos, porque a medida dos amorreus ainda não havia chegado. Porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não havia chegado, não havia ter transbordado. Por quê? Porque Deus estava dando tempo para os amorreus, para que eles pudessem se arrepender. Porque eles achavam que estavam fazendo certo, eles achavam que estavam cultuando ao Deus certo. Mas Deus sempre estava dando a oportunidade para os amorreus, para que eles pudessem se arrepender. Eles eram descendentes de Cã, e Cã, meus irmãos, é um dos filhos de Noé, e Noé adorava a Deus, e através de Noé, a família de Noé, Deus usou Noé para que a família de Noé pudesse ser livre do dilúvio e ficar viva. Então ele tinha noção de quem era Deus, aquele povo, mas eles rejeitaram a Deus. E eles, meus irmãos, ficaram na terra prometida. Eles ficaram na terra de Abraão. Eles ficaram na terra de Abraão, a qual Deus tinha prometido ao povo. Só que esse povo, meus irmãos, não queria saber de Deus. Eles fizeram de tudo para prejudicar o povo de Israel. Fizeram de tudo para prejudicar o povo de Deus. Não cederam passagem, e aqui nós vemos um grande milagre que Deus fez através de Josué. Aqui, meus irmãos, provavelmente eles foram aniquilados. Mas aí nós pensamos: nossa, mas Deus é injusto. Como é que Deus vai aniquilar um povo assim, sem mais, sem menos? Essa é a nossa concepção. Mas nós vemos que Deus já estava avisando para aquele povo, para eles se arrependerem, para eles se reconhecerem o seu erro, para que quando viesse o dia da visitação, não viesse com juízo, mas com bênção. Porque, paz, meus irmãos, todos nós temos o dia da visitação do nosso Deus, alguns com bênção, outros com maldição, mas todos nós temos. E aqui para os amorreus não foi diferente, porque achando que os crimes que eles estavam cometendo, Deus não ia vir com juízo, achando que aquilo que eles estavam fazendo, Deus não entraria com juízo. Porque quando nós pegamos a história deste povo, meus irmãos, como eu já disse, era um povo terrível, era um povo que sacrificava crianças ao Deus Moloque. E aí a gente pensa: nossa, mas Deus é injusto. Não, meus irmãos, o nosso Deus, Ele não é injusto, Ele é a essência da justiça.
que está tudo bem, que é o meu paizinho, que é o meu Deus que tem paciência, estamos vivendo na época da graça, porque aí, não. Todos têm a oportunidade ao arrependimento, porque meus crimes que eu cometo ninguém vê, ninguém toma muitas vezes atenção àquilo que eu estou fazendo, porque os crimes que eu cometo na minha consciência não há problema, porque as coisas que eu estou fazendo no oculto ninguém vê, ninguém sabe, ninguém entende. É interessante, meus irmãos, que nós, meros mortais, queremos enganar o Deus Todo-Poderoso. Os amorreus achando que ia passar batido só pela quantidade de anos que eles estavam vivendo. Eles estavam vivendo muitos anos e as suas iniquidades dia após dia, matando crianças dia após dia, os seus cultos dia após dia, promíscuo, luxúria, dia após dia, e achando que nada ia acontecer. Porque ainda não, meus irmãos, não transbordou, não chegou o copo cheio da iniquidade. Todos nós, aleluia, temos um tempo da visitação de Deus. Todos nós temos o dia da prestação de contas. Mas antes de nós prestarmos contas com Deus, Deus está dando chance para nós nos arrepender, Deus está dando chance para nós nos consertarmos, assim como Deus deu para os amorreus. Deus deu chance para os amorreus, para eles se arrependerem, para eles perdoarem. Deus deu chance para os amorreus, para que eles pudessem, meus irmãos, entender que o Deus Todo-Poderoso está nos céus, que o Deus de Noé, que Deus salvou Noé, era o Deus a qual eles deveriam servir. Porque não adianta só ser descendente de Noé, não adianta somente ter a fé de Abraão, se nós não praticarmos, meus irmãos, aquilo que Abraão nos deu como exemplo. Não adianta dizer que eu sou filho do crente, que eu sou filho do pastor, que eu sou filho do diácono, não adianta, isso não basta. Porque os amorreus eram a descendência de Cã, e Cã era descendente de Noé, achando que eles não tinham conhecimento de Deus, achando que eles não sabiam que era Deus, achando que era um povo longínquo de um outro lugar bem distante, que não sabia quem era Deus. Claro que eles sabiam que era Deus, mas mesmo assim não deixaram de cometer os pecados e as suas iniquidades, e perderam a noção de quem é Deus. Porque eles sabiam que quando Deus salvou Noé, é porque Deus trouxe juízo para aquela geração, a geração de Noé. Eles sabiam, meus irmãos, porque as histórias eram contadas de pai para filho, era a lei oral, era um passando para o outro, assim como nós vemos os hebreus, que tem essa cultura de passar para os seus filhos, e os filhos dos seus filhos vão passando para as próximas gerações. Assim eram os povos, todos os povos são assim. Se você for numa tribo indígena lá na Amazônia, você vai saber ali, conversando com os índios, você vai saber das gerações passadas. Se você for numa tribo nos Estados Unidos, uma tribo indígena, você vai saber das gerações passadas. Se você for ali, meus irmãos, no Peru, onde existem as pessoas ali também, que são povos mais antigos, você vai entender das gerações passadas. Ou seja, todos conhecem as gerações passadas. A nossa cultura, muitas das vezes, não nos dá esse privilégio de um passar a história do outro. Mas aqui, meus irmãos, eles sabiam que já havia uma geração que foi extinta da terra. Mas mesmo assim, eles não deixaram de cometer os seus pecados. É interessante quando nós vemos, meus irmãos, o exemplo de pessoas que cometem iniquidade, que se desviam, que deixam Deus, que ignoram a palavra de Deus, que ignoram a voz do Senhor, e achando que vai estar tudo bem, porque se desviou da igreja, está tudo bem. Eu cresci numa geração,
E aí sai da igreja e quer cometer pecados e acha que está tudo bem. Estou vivo, está tudo bem mesmo, não está tudo bem. Por quê? Porque ainda o limite da iniquidade de Deus ainda não foi alcançado. O copo não te encheu ainda. Ou seja, Deus está dando tempo para a pessoa se arrepender. Deus está dando tempo para a pessoa se consertar. Deus está dando tempo para a pessoa entender que ela precisa se arrepender. Mas eu não mato crianças. Mas eu não adoro outros deuses. Mas eu não vou em templos de prostitutas cultuais. A questão não é essa, meus irmãos. Aquelas pessoas, elas faziam aquilo achando que estava correto, fazendo errado achando que estava correto, fazendo errado querendo de repente enganar a Deus, ou achando que estava tudo bem consigo, mas não estava. Porque nós vemos, meus irmãos, que existe o dia da visitação do nosso Deus. E existe o dia que Deus vai nos visitar. Existe o dia que Deus vai prestar, que nós vamos ter que prestar contas para o Senhor nosso Deus. E aqui, meus irmãos, quando chegar o dia da prestação de contas, Senhor, o que vai ser? O que vai ser, Senhor? Porque não é, meus irmãos, só o pecado que todos veem, mas aquilo que ninguém vê. Porque não é só o nosso corpo que vai ser julgado, aquilo que está fora, mas aquilo que está fora, meus irmãos, é muito pequeno pelo julgamento que vai acontecer dentro de nós, a nossa consciência. Mas os amorreus achando que estava tudo bem, estavam, meus irmãos, adorando a outros deuses, estava tudo bem, porque achando que os seus deuses iriam protegê-lo. Muitas pessoas estão dentro da igreja, achando que o seu entendimento bíblico pequeno, medíocre, vai protegê-lo do dia da visitação do nosso Deus. Achando que o seu entendimento que tem acerca da palavra de Deus, o vai protegê-lo acerca do dia da visitação. É claro que protege, quando nós somos sinceros diante de Deus, como nós não queremos passar acerca da lei de Deus, quando nós não queremos fazer aquilo que nós apenas queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, que nós desejamos fazer, está bom assim, qualquer jeito está bom assim. Porque não adianta, meus irmãos, ser descendente de Noé, se não ter a fé de Noé. Não adianta carregar a Bíblia debaixo do braço, se não cumprir com os desígnios do Senhor, mesmo na nossa fragilidade, na nossa pequenez, na nossa insignificância. Mas aí, achamos, meus irmãos, que Deus é injusto, porque a gente vê tanta injustiça. Nós vemos, meus irmãos, alguns dizer até que os injustos vivem mais do que os justos. Mas o injusto, meus irmãos, ele pode até viver mais, mas ele não tem a vida eterna se ele não se arrepender. Porque o justo, se ele morrer hoje, ele sabe para onde ele vai. Ele tem uma vida eterna, porque a vida não se resume só aqui. Nós somos seres eternos, seja para a vida, seja para a morte. Nós somos seres eternos. Nós somos seres eternos, eu vou repetir, seja para a vida, ou seja para a morte. Porque achamos, meus irmãos, que tudo aquilo que está acontecendo no mundo, parece que Deus não está vendo, parece que nós vemos as pessoas pecando, fazendo coisas e coisas, não se arrepende, não entende, não quer se arrepender, não quer se consertar, e achamos que para Deus está tudo bem. Não está tudo bem. E isso não tem que ser um consolo para nós, não, meus irmãos, isso tem que ser um aviso. Quando as pessoas, nós vemos as pessoas fazendo o que faz, acontecendo o que acontece, seja lá o que for, muitas vezes a gente acha para nós que é um consolo, está vendo? E às vezes a gente
para nós. Nós temos que entender como um aviso, assim como Israel deveria entender como um aviso aquilo que os amorreus fizeram. E eles vendo, sabendo que aquilo que os amorreus fizeram, eles não aprenderam com os erros dos amorreus, porque depois eles cometeram as mesmas coisas. Parece que nós temos dificuldade de aprender com os erros, até com os nossos próprios erros nós temos dificuldade de aprender. Veja os amorreus, veja o povo de Israel. Deus usou a nação de Israel para trazer juízo para os amorreus, e o povo de Israel não aprendeu, porque depois Deus levantou, meus irmãos, os babilônios para trazer juízo ao povo de Israel. Porque em Deus não existe crime impune diante de Deus. As autoridades, meus irmãos, o STF, ele pode até, meus irmãos, não querer criminalizar o criminoso, mas para Deus não passa impune. Não passa impune. E não passou impune os amorreus, e os amorreus não passaram impune, e o povo de Israel não passa impune, e ninguém passa impune. Herodes não passou impune. Porque Herodes fez o que fez, morreu velho, esquecido, ignorado, porque ninguém passa impune diante de Deus. Nós temos que dobrar os nossos joelhos e pedir misericórdia para Deus. Senhor, me perdoa, Senhor, me ajude a melhorar, Senhor, me faça ser útil na tua obra, Senhor. Eu não sou tão bom como eu penso que eu sou, eu não sou tão esperto como eu penso que eu sou, eu não sou tão sábio como eu penso que eu sou, eu não sou tão inteligente como eu penso que eu sou, eu não sou tão entendido como eu penso que eu sou, eu não sou tão espiritual como eu penso que eu sou. Tem misericórdia na minha vida, Senhor. Essa tem que ser a nossa oração. Mas é claro, meus irmãos, nós achamos que muitas das vezes, pelo fato de nós estarmos simplesmente na igreja e cometendo muitos pecados que ninguém está vendo, que ninguém sabe, achamos que está tudo bem. Está tudo bem, não, eu estou indo para a igreja, eu pego a semana toda, vou para a igreja no domingo, dobro o joelho, o Senhor me perdoa, Senhor me perdoa, Jesus me perdoa, está tudo bem. Está tudo bem quando existe sinceridade no arrependimento. Está tudo bem quando existe busca e mudança de atitude. Está tudo bem quando eu reconheço que eu sou um pecador e que eu preciso de Deus para mudar a minha vida, e não apenas para ter um desencargo de consciência momentâneo. Aí está tudo bem. Quando eu percebo que eu sou um pecador e estou buscando uma mudança, aí nós podemos aplicar que Deus não leva um tempo, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, que nossos pecados são jogados no mar do esquecimento. Não que Deus esqueça de alguma coisa, mas Deus não se lembra como nós nos lembramos, jogando em rosto. Mas aqui para os amorreus, será que 400 anos de misericórdia é pouco para os irmãos? 400 anos que Deus estava falando para eles, 400 anos que eles tiveram a oportunidade de dar arrependimento. A Bíblia diz 400 anos, mas a gente pode ver então um pouquinho mais de 400 anos ainda. Será que o tempo de vivência nessa terra não é suficiente para nós nos arrepender? Alguém vai dizer, mas Deus é injusto. Como é que Deus é injusto? Deus é injusto por quê? Porque 70 anos de vida aqui nessa terra, a gente não pode, vamos dizer assim, exemplificar uma eternidade. Não pode ser algo determinante para a minha eternidade, se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno. Deus é injusto, porque como é que Ele vai resumir minha vida a 70 anos? 70 anos, meus irmãos, eu estou colocando, como o salmista vai dizer, que depois dos 70 anos é enfado e fadiga. É claro que as pessoas vivem mais, vivem 80, 90, alguns chegam até ao centenário. Mas perceba que se a pessoa vivesse 1000 anos, ela pecaria 1000 anos. Ah, mas como você diz isso? Porque antes de Noé, as pessoas viviam muitos anos. Mas
Matusalém viveu 969 anos, mas teve outros homens iníquos que viveram um pouquinho menos do que isso. Se arrependeram? Não, Deus teve que vir com juízo, mandou o dilúvio e matou todo mundo e só ficou Noé e sua família viva. Então não é a quantidade da nossa vivência, meus irmãos, é o desejo do nosso coração, é a nossa atitude, é o nosso compromisso, é a nossa vontade, é a nossa entrega, é o reconhecimento que nós somos pecadores e não querendo passar por cima das Escrituras. Eu sei que muitos hoje querem passar por cima das Escrituras. Está tudo bem, é a igreja falando de tal, vem para a nossa igreja, está tudo bem, a igreja está tudo bem, e as pessoas achando que está tudo bem, assim como os amorreus também acharam que estava tudo bem. Pelo simples fato de estar vivo, está tudo bem. Como uma pessoa vem para a igreja, às vezes ela toma ceia indignamente, está tudo bem. Sobe no altar para fazer um serviço para Deus de forma indigna e acha que está tudo bem. Muitos estão pregando com adulterando, está tudo bem. Muitos estão desejando o adultério, pregando e fazendo a vontade de Deus, e está tudo bem. Muitos estão enganando, ludibriando e iludindo seus irmãos e achando que está tudo bem. Muitos estão mentindo e acham que está tudo bem, porque está vivo. Está vendo? Eu fui lá subir no púlpito, preguei, falei e não fui fulminado, que nem os filhos lá, os filhos de Coré. Os filhos de Arão, desculpa. Não fomos fulminados, nós fomos lá, levamos fogo estranho lá, e está tudo bem, não, Deus não matou, não, estou vivo. Ou de repente participa de uma ceia de uma forma indigna, e aí viu que não morreu, e participa e viu que não morreu, e vai participando e vê que não está morrendo. Fisicamente não, mas espiritualmente está morto. Porque nós achamos, meus irmãos, que Deus não está vendo. Nós achamos que Deus não é justo. Nós achamos, meus irmãos, com toda essa corrupção que está acontecendo no mundo, nós achamos que Deus não está vendo, que Deus é injusto. Mas saiba de uma coisa, que Deus tem o seu tempo da visitação. Aleluia. Mas antes de chegar ao tempo da visitação, Deus está dando oportunidade para que o mundo se arrependa, para que eu me arrependa, para que você se arrependa, para que nós venhamos nos arrepender e reconhecer os nossos pecados e as nossas falhas. Porque achamos que nós fazemos coisas erradas e colocamos os nossos olhos naquilo que está errado e está tudo bem, ninguém me revelou. Imagina se um demônio ele cai, uma pessoa cai endemoniada dentro da igreja. Eu já vi pessoas passando de largo para não passar perto do demônio, porque o demônio ele fala mesmo, ele aponta, ele fala. Ou de repente o culto de revelação nem vou, porque vai que a pessoa lá revela a minha vida lá e fala das minhas coisas que eu estou fazendo. Os amorreus, eles achavam que estava tudo bem mediante a sua iniquidade, mediante a sua idolatria, mediante a sua promiscuidade, mediante os seus assassinatos, que eles matavam crianças. Eles achavam que estava tudo bem. Tudo bem, eu acordo, eu durmo, eu tomo café, eu como, eu janto, eu almoço, eu tenho meu lazer, eu tenho minha vida, eu vou para cá, eu vou para lá, o meu carro não bate, nada acontece, está tudo bem. Porque os amorreus eram um povo próspero, não um povo miserável, era um povo próspero, era um povo que tinha riquezas. Mas chegou o dia da visitação, aleluia. Chegou o dia qual Deus falou para eles, Deus já tinha avisado para eles, lá em Gênesis capítulo 15, versículo 16, olha, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Deus falou com Abraão, que a medida da iniquidade dos amorreus
amorreus ainda não estava cheia, e que precisavam eles terem tempo para arrepender, e precisavam eles terem tempo para reconhecer a Deus. Por que igual hoje, meus irmãos, as pessoas têm tempo, Deus vai dando tempo, a pessoa dentro da igreja está sentada, está cultuando, e Deus está dando tempo para a pessoa se arrepender, e está dando tempo para a pessoa se consertar, e está dando tempo para a pessoa entender que Deus não é Deus de brincadeira. Mas aí a pessoa vai para o culto, e ao invés de muitas das vezes o pregador pregar a palavra de Deus, ele está pregando a sua palavra, motivando. A pessoa está cheia de pecado, cheia de dificuldade, e ao invés de ouvir uma palavra de entendimento, até mesmo de conserto, a pessoa acha que está tudo bem, porque dizem para ela que está tudo bem. E a sua consciência também diz para ela: não, está tudo bem, está tudo bem. Os amorreus também achavam que estava tudo bem, mas chegou o dia da visitação, ao qual Deus permitiu, meus irmãos, que eles fossem derrotados ali, através de Seom, eu quero o rei deles, que pediram Deus, o povo pediu passagem, Moisés pediu passagem ali, e eles não liberaram, e eles foram derrotados ali, e aqui com Josué, eles provavelmente foram aniquilados. Porque o nosso Deus, e Deus avisou, meus irmãos, Deus avisou para eles, Deus avisa para nós, Deus não deixa ninguém sem aviso. Deus avisou para os amorreus, Deus avisou para aquele povo, Deus falou com Abraão: olha, mas o Abraão ficou assim: mas como? Esse povo vai estar na terra prometida lá, como é que vai ser? E não sei o que, aquela coisa. Não, a medida deles ainda não está cheia. A medida não está cheia. A medida não está cheia. Aleluia. Será que nós vamos ter que esperar a nossa medida estar cheia para Deus entrar com o juízo na nossa vida? Ou é melhor nos arrependermos dos nossos falhas, dos nossos pecados e reconhecermos a Deus para que essa medida não venha transbordar e Deus venha entrar na nossa vida com visitação, com juízo? É melhor Deus, meus irmãos, nos visitar com bênçãos do que com juízo. É melhor, meus irmãos, nós sermos visitados por Deus, mesmo com dificuldades, com situações, com questões da nossa vida. É melhor Deus nos visitar, meus irmãos, com bênçãos do que com juízo. Porque a grande questão, meus irmãos, é nós queremos nos convencer que o errado é certo. Querer que a nossa consciência nos convença que aquilo que nós estamos fazendo errado é certo. E arrumamos desculpa para dizer para nós mesmos que nós somos certos, mesmo estando errados. Porque também eles provavelmente tinham desculpa deles. O ser humano é o mesmo, meus irmãos. O ser humano é o mesmo. O ser humano sempre faz isso. Ele sempre quer dar desculpas acerca dos seus erros, das suas falhas. Ele sempre tem uma palavra na ponta da língua para poder justificar aquilo que está fazendo de errado. E com os amorreus provavelmente não era diferente. Mas Deus avisou para eles. Deus falou com eles. E Deus está falando conosco nesta manhã. Nós estamos, meus irmãos, no último culto aqui na nossa igreja deste ano. Alguém faz promessa para 2025, já está falando promessa, mas já fez promessa em 2024 para 2024, já havia feito promessa para 2023, já tinha feito promessa para 2022, já tinha feito promessa lá em 2010, já tinha feito promessa. E Deus vai dando tempo. E Deus vai dando tempo. E os dias vão passando. E as coisas vão acontecendo, porque o nosso Deus é um Deus que dá tempo. Deus é um Deus que tem paciência, porque o nosso Deus, Ele não é injusto. Ele dá todas as possibilidades e oportunidades para que o homem reconheça que é um pecador, que precisa mudar, que precisa melhorar, que precisa se converter, que precisa se consertar. Deus dá todas as oportunidades.
assim como Ele deu para os amorreus, assim como Ele deu para aquele povo. E o nosso Deus, Ele não é injusto. E aí nós vemos, meus irmãos, que nessa batalha que Josué possivelmente não tinha chances, porque ali naquele vale de Aijalon, Deus fez um milagre, e Deus deu a vitória para Josué, porque aquele povo queria oprimir o povo de Israel. Aquele povo queria, meus irmãos, derrotar o povo de Israel e levar cativo. Mas aqui Deus fez um milagre. Se Deus faz o sol parar, meus irmãos, para dar vitória para o seu servo, Deus faz, meus irmãos, qualquer coisa, porque Deus faz coisas além daquilo que nós possamos pensar e imaginar que Ele possa fazer. Então nosso Deus, Ele é o dono de tudo. Ele é o dono da justiça, Ele é o dono do clima, Ele é o dono, meus irmãos, do sol, da lua, da terra. Ele é o dono de todas as coisas, Ele tem um controle sobre todas as coisas, Ele tem um controle, meus irmãos. A única coisa, meus irmãos, que nós podemos controlar é as nossas, muitas das vezes, o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões. Deus nos direciona para nós tomarmos as decisões certas, e nós só tomamos as decisões erradas porque a gente quer. Há um jargão que diz que se a pessoa só vai para o inferno, não é porque Deus manda para o inferno, é porque ela vai porque ela quis ir para o inferno. Ela vai com a sua própria vontade. Porque alguém vai dizer que lá no inferno Deus não está lá. Deus está lá, meus irmãos, porque Deus está em todos os lugares. O que nós queremos? Nos consertar agora que faz sentido para nós, ou esperarmos a eternidade que não tem conserto? A visitação para o povo, os amorreus, chegou. Depois de tanto e tanto tempo, chegou. E na visitação, meus irmãos, para muitos de nós vai chegar. Como Deus falou para Moisés: escolha a bênção e a maldição. Se escolher a bênção, vai estar na minha presença. Se escolher a maldição, não vai estar. Ou seja, você pode escolher. Porque existe o dia da visitação. Existe o dia que nós vamos ser visitados por Deus. Existe o dia da prestação de contas. E aqui nós vemos que o limite da iniquidade dos amorreus chegou. Agora transbordou. E agora Deus vai entrar com providência. Porque Deus dá tempo. Deus vai dando tempo ao homem. Deus está dando tempo para mim. Deus está dando tempo para você. Deus está dando tempo para nós. Mas eu estou vivo, mas está tudo bem. Não, está tudo bem, estou trabalhando, estou estudando, estou minha vida, estou comendo, está tudo bem, estou desempregado, está tudo bem, está tudo bem. Está olhando aqueles lá que estão em dificuldade, né? Não, para mim está tudo bem, está tudo bem. Não, meus irmãos. Os amorreus, biblicamente, não tinha falta de nada. Não tinha falta de nada. Mas era um povo indigno. E alguém vai dizer: mas eu não estou cometendo esses pecados. Será que não? Cada um sabe de si, meus irmãos. Cada um sabe o que pensa, o que está na sua consciência. Mas nessa manhã saiba que nada passa batido aos olhos de Deus. Que nada fique impune aos olhos de Deus. Deus dá tempo para todos nós. A promessa que você e eu, que nós fizemos para Deus, vamos cumprir. Vamos colocar em prática aquilo que nós falamos para Deus que iríamos colocar. Vamos fazer para Deus aquilo que nós dissemos para Deus que iríamos fazer. Mesmo nas nossas falhas, na nossa pequenez, mesmo com as nossas dificuldades, vamos fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, nós não tem que ficar, não, eu tenho que ir, eu tenho que mostrar como nós aprendemos antes, não. É colocar o coração para fazer a obra de Deus. É colocar o coração para melhorar o relacionamento em Deus. Porque nós só temos uma vida
para viver. E se nós desperdiçarmos essa, não haverá de ter outra. Mas eu sou jovem, eu sou de mais idade, eu sou de meia idade. Todos nós temos o tempo do arrependimento. Alguns procuram se consertar mais cedo, outros de repente se consertam mais tarde. Mas todos nós temos o tempo do arrependimento. Veja o ladrão da cruz. Existia 2 ladrões ali. Você acha que eles não sabiam, meus irmãos, acerca da fama de Jesus? Toda a cidade sabia da fama de Jesus, os milagres que estavam acontecendo. Mas chegou na cruz do Calvário, o que um fez? Rejeitou Jesus, o outro aceitou. No seu último momento ele aceitou. Foi salvo, porque Jesus disse que ele seria salvo. E o outro? Chegou o dia da visitação, ele se arrependeu, porque ali mesmo ele estava pagando pelo crime que ele tinha cometido. Então nessa manhã saiba que nada passa impune diante dos olhos de Deus. Deus está atento a tudo e a todos. Deus está vendo tudo e a todos. Deus vê o profundo e escondido no nosso coração. Deus olha os nossos passos. Deus olha a nossa vida. Onde nós estamos, Deus já está lá. Onde nós vamos, Deus já está lá. E não é só Deus não, porque os demônios também, os agentes do nosso inimigo também está lá. Onde nós colocamos os nossos olhos, Deus já está lá. O que nós fazemos, meus irmãos, Deus sabe de tudo. E sinto lhe dizer que o inimigo também sabe. Porque até o que nós estamos pensando, o inimigo não pode saber o que nós estamos pensando, meus irmãos. Porque, meus irmãos, os pensamentos, Deus sabe o que a gente pensa. Mas tem muita coisa que o inimigo joga na nossa mente. Ele sabe que a gente está alimentando aquele pensamento ou não. Então nós não conseguimos enganar ninguém. E nós temos aqui um povo que teve tempo e não aceitou, e não se arrependeu, e não reconheceu. Então sabe que na nossa vida é apenas o tempo. É o dia, é hoje, é amanhã, é depois de amanhã, e o tempo vai passando. Só depende de nós reconhecermos a Deus como nosso Salvador, como nosso Senhor, para que nós não venhamos, meus irmãos, ser visitados com maldição, mas sim com bênção. Amém?